Tudo bem, presidente? Boa noite. Presidente, passadas essas rodadas da Série B, o Grêmio é o líder da competição. Ainda tem, né, o jogo da Chapecoense contra o Cruzeiro, que pode vir a tirar essa liderança, que é momentânea. Mas o que significa ter esses 10 pontos e ir para um último jogo de um bloco de 6, que o Grêmio mesmo admitiu que iria dividir a competição dessa forma, com essa pontuação, com esse nível de atuação na competição? Pois é, e eu vim aqui exatamente para falar sobre isso, porque, sinceramente, só chegamos num ponta de tabela, mas nada mais. O Grêmio tem a exata noção do que precisa, o Grêmio sabe exatamente do tamanho do problema que nós temos pela frente, o Grêmio sabe exatamente aquilo que significa essa competição. Aqui tem 4 vagas que simplesmente dão acesso, nada mais. Os jogos são complicadíssimos, o Grêmio está com os pés no chão e acho que o Grêmio tem que encarar exatamente desta forma. Ou seja, nós não podemos nos iludir, porque na quinta rodada, há 2 semanas atrás, nós estávamos numa situação de absoluto, né, confronto e descrédito. Estamos hoje numa posição que ascendemos ao primeiro lugar. O que significa isso? Rigorosamente nada. Então é exatamente essa posição, pezinho no chão, humildade, saber o que nós temos pela frente, saber o tamanho do que nós vamos enfrentar e estamos enfrentando, saber que todos esses conteúdos têm que estar presentes para todos nós, em todos os momentos, direção do clube, vice-presidente de futebol, jogadores, comissão técnica, exatamente para que a gente não deixe se surpreender logo ali na frente com uma situação que possa dizer o seguinte: agora estamos chegando e vamos garantir que estamos chegando. Não. Muita consciência, o tamanho do que aquilo que nos preparamos para fazer, estamos fazendo. Sabíamos que ia ter percalços, aconteceu já algum percalço, mas sabemos exatamente o que temos que fazer para chegar até lá. Então eu quero dar esta fala, não vamos nos iludir, não vamos entender que isso aqui daqui para frente vai ser um passeio, daqui para frente vai ser exatamente uma luta muito mais árdua, porque o Grêmio, sem sombra de dúvida, e a gente viu exatamente a comemoração da Ponte Preta que empatou conosco, a gente viu a comemoração da Chapecoense que ganhou de nós. Então, na verdade, é o time que todo mundo quer bater, é o time que todo mundo entende que pode ser favorito, mas não é, e a gente vem exatamente alertar para as dificuldades que vamos ter ainda pela frente para ultrapassar esse momento que estamos passando neste ano. Presidente, boa noite. Eu quero falar sobre um jogador que hoje entrou alguns minutos apenas, que é o Campas, porque é um patrimônio do clube, o Grêmio pagou um valor considerável na última temporada para contratar ele, e ultimamente, aqui na Arena, em Ponta Grossa também, ele acabou sendo um pouquinho vaiado, foi substituído no intervalo, hoje perdeu lugar no time, mas ele é muito debatido, presidente, justamente por esse valor que foi pago, mas ele é um jovem que vem do futebol colombiano. Como que o Grêmio está trabalhando para que ele realmente possa dar uma resposta, para que esse investimento possa se transformar num retorno positivo dentro do campo? Ele chegou numa fase de adaptação ano passado. No início desse ano ele teve uma boa participação, uma grande participação, começou a evoluir, achou uma posição que vinha exatamente pelo lado do campo, pelo lado inverso, pelo seu pé, e teve um decréscimo nessas 3 partidas aqui do Campeonato Brasileiro. Muito bem. O que tem que fazer? Apoiar o jogador, dar confiança ao jogador, orientar o jogador, estimular cada vez mais o jogador, que esses momentos de fragilidade técnica que às vezes acontecem são ultrapassados. Ele é um guri de 20 e poucos anos, é novinho, 21 anos, quer dizer, vamos combinar que ainda ele tem uma carreira enorme pela frente. O que ninguém duvida é a qualidade técnica, e o Grêmio sabe que ele tem qualidade técnica, e ele sabe, e o treinador sabe também exatamente como aproveitá-lo. Então essas questões é uma questão que se trabalha internamente de uma maneira, principalmente a dizer para o jogador o seguinte: olha, tu estás dentro, tu és jogador do Grêmio, tu vai colaborar, está colaborando e vai colaborar cada vez mais. Depende de ti. Dá confiança para o jogador. Passa muito por esses ambientes, esse tipo de manifestação de segurança, dá segurança para o jogador. Presidente, desde o Gauchão, o Bitelo vem sendo muito elogiado, né? Na última resposta aqui, o Roger falou sobre a característica dele de meia, elogiou muito ele também. Na sua gestão, presidente, passaram grandes jogadores, o Grêmio fez grandes vendas. Do jeito que é o mercado do futebol, o senhor já recebeu consultas pelo Bitelo, o senhor não vai vender ele esse ano. E do ponto de vista contratual, ele está bem protegido? Tem ainda mais alguma coisa que possa ser feita? Acabamos de fazer a sua renovação, nós não estamos nem pensando em proposta, nós estamos pensando em passar essa encrenca deste ano, mas o Grêmio já fez a sua renovação, o Grêmio já valorizou o jogador, e eu acho que futebol é isto mesmo. O jogador se valoriza na medida que apresenta em campo o tamanho e a dimensão do que ele é como jogador de futebol, e o Bitelo fez isso. Então todos os jogadores que apresentam, e o Grêmio sempre teve essa sensibilidade na medida que comprova, não apenas que é útil, mas que tem projeção e tem
perspectivas de craque, o Grêmio valoriza. Presidente, o Roger falou agora há pouco sobre o lance do VAR, né? O gol anulado do Elias. E não que tenha sido em vários jogos, mas o Grêmio, em alguns momentos, já tinha dito, olha, a arbitragem da Série B às vezes vai deixar a desejar, às vezes vai ser problema. E hoje teve esse gol do Elias que ainda, neste momento, é polêmico. Eu conversava com as pessoas ali na vinda para cá, ainda é polêmica. O que o senhor tem a dizer a respeito dessa questão e até mesmo da própria expulsão do Nicolas, né, que saiu de campo ali dizendo, olha, foi uma falta, eu não quis machucar ninguém, mas ele entendeu que era para expulsar direto. O que o senhor diz a respeito disso? Tem aqui, Rafael, veio aqui, já passou na televisão, claro, evidente, mas eu tenho aqui as linhas que me passaram aqui, exatamente a linha que foi montada para examinar o lance. Sinceramente, ali não tem condições de examinar se foi impedimento ou não. Não tem condições de examinar. E o lance do Nicolas foi os dois correndo junto. Ele não foi com os pés em cima do jogador. Os dois saíram correndo juntos atrás da bola e vamos combinar, de vez em quando a gente pega o calcanhar de alguém, quando está correndo assim. Se tu está correndo em dois, um atrás do outro, tu pode pegar, mas por querer? Absolutamente não. Né? Achei uma demasia a expulsão dele. Mas o Grêmio tem os meios para fazer isso. O Grêmio faz as reclamações, faz aquilo que tem que fazer. Quer dizer, o Grêmio pode fazer o seu discurso, a sua manifestação, mas o Grêmio tem e sabe como fazer. Já várias vezes nós tivemos no ano passado situações de reconhecimento de injustiça da arbitragem. Já tivemos reconhecimento este ano de erros de arbitragem, coisa mais escandalosa que gerou para nós extrema dúvida, apreensão e desconfiança foi aquela situação do Ricardinho naquela partida contra o Chapecoense, né, que sequer foi examinado, chamado VAR. Aquilo é escandaloso, porque aquilo nem era lance para ser revisado no VAR. Aquilo era lance que a arbitragem estava do lado e ninguém se movimentou. Ninguém fez absolutamente nada. Né, uma coisa clara. Depois veio a CBF, a Comissão de Arbitragem da CBF, e reconheceu. Então, quando tem esses protestos, tu tem que alertar, claro. Tu tem que alertar, tu tem que dizer, tu não vai fazer reclamações furiosas. Mas vamos combinar que compete aos clubes, quando se sentem injustiçados, vir aqui e dizer exatamente que estão sendo injustiçados em um lance. E que vai pedir, vai fazer a reclamação devida. E até porque quer qualificação da arbitragem. E num ambiente como esse que nós vivemos nos dias de hoje, quando tu vê jogadores do ano passado falando disso, falando daquilo, porque cobra escanteio, porque faz aquilo, vamos combinar. Não há e não pode haver, quando se tem VAR, dúvida de lance. O VAR não veio aqui simplesmente para ser contemplativo, ele veio aqui para corrigir injustiças, para corrigir omissões dos juízes. E quando não faz isso, erra. E fundamentalmente não cumpre o seu papel. Né? E esse lance da arbitragem de hoje, esses dois lances, da corrida lá, pegou no pé do cara, sem nenhuma intenção, vamos combinar. E do lance que aconteceu também do pênalti, completamente duvidoso, então sempre é bom a gente fazer os alertas para que isso possa ser corrigido. Presidente, boa noite. Seguindo aqui nessa linha do Pfeiffer, o próximo jogo do Grêmio é contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte. É um jogo pela Série B, mas Grêmio e Cruzeiro são dois grandes clubes do futebol brasileiro. O senhor vai pedir à comissão de arbitragem da CBF que um árbitro mais experiente, mais cascudo, podemos dizer assim, seja escalado para que o Grêmio não tenha nenhum prejuízo em relação a essa partida, presidente? Olha, em nome do Grêmio, o Denis foi visitar o Wilson Celiani, que é o presidente da comissão de arbitragem a partir deste ano. Nós tivemos uma experiência muito forte e acentuada com ele na final da Libertadores, principalmente naquela cobertura, quando nós fomos fazer o treinamento final. No dia do treinamento final, chegamos lá, entramos no estádio, estava lá quem? Estava lá o VAR, o juiz argentino, estavam lá os dirigentes do Lanús na arquibancada, vendo a marcação do campo, e nós dizendo que vocês vão ter que esperar, porque vocês, embora a hora marcada pela própria Conmebol, nós não tivemos nada. E ele conseguiu atender naquela demanda e disse agora também ao Denis e disse também ao nosso departamento de futebol todo que ele veio para corrigir, que ele veio para fazer tecnicamente a melhor arbitragem possível de fazer. Então eu parto do princípio da boa-fé e daquilo que não precisa ser dito ou visto, daquilo que tem que ser feita por atitude. Ele sabe o tamanho do jogo, são dois clubes que vão brigar pela ponta, e se ele colocar uma arbitragem comprometedora, eles vão pagar um preço do descrédito.
E eu acredito que eles estão muito conscientes disso. Então, na verdade, eu não preciso nem, eu acho que o Grêmio nem precisa reclamar. Eles vão ter que ver exatamente o tamanho do jogo, o tamanho das camisas e tudo aquilo que está envolvido, porque vai começar a se decidir as pontas do campeonato. Boa noite, presidente. Walter Kahneman, né, vem se recuperando. Como é que está a recuperação desse jogador? E também, presidente, ele tem o contrato se encerrando em dezembro, né? O Grêmio já sentou, já vem tratando sobre Walter Kahneman para renovar o contrato? Não estamos tratando com ninguém sobre contratos, renovações de contratos. O mandato dessa administração, dessa gestão termina no final do ano. E, portanto, tudo que se for feito terá que passar necessariamente por uma situação de avaliação política e tem que esperar esse quadro ficar muito mais claro. No segundo momento, pelo que eu tenho informações, ele já está correndo na volta do campo e em processo muito, muito bom de recuperação e logo em seguida estará em condições. Presidente, boa noite. Me permita voltar ainda a um assunto do jogo contra o Operário, que foram as ofensas feitas ao técnico Roger Machado, à sua família. Eu queria saber se houve, por parte do Operário, uma busca por um pedido de desculpas formal ao Grêmio ou ao próprio técnico Roger Machado, para a gente definitivamente, presidente, encerrar esse assunto. Que eu tenha conhecimento, não. Eu já fui treinador de futebol e já fiz uma final que tive que escutar coisa que vocês não imaginam. Não imaginam. Vocês não imaginam, né? Fui campeão, mas ouvi coisa... O limite disso tudo está exatamente no desafio do jogo, de descontrole emocional da pessoa. Mas vamos combinar que o futebol não comporta mais agressões pessoais, familiares, colocar em risco esse tipo de coisa. Isso é muito pequeno, muito pequeno. O Grêmio emitiu uma nota de solidariedade ao Roger do que diz respeito a este fato e deu o assunto por encerrado, e o próprio Roger deu o assunto por encerrado porque ele sabe perfeitamente que essas coisas vão acontecer com muito mais frequência. Não pode existir um nível da barbárie, da agressão, do nível de colocar outras pessoas completamente fora desse tipo de conteúdo, do jogo de futebol, e fazer ofensas à família. Eu duvido que tenha alguém aqui, que seja pai, que seja irmão, que seja filho, seja avô, que goste de ouvir da sua família, nominalmente, como aconteceu, alguma situação que possa ser ofensiva a eles. Vamos combinar. Se é uma coisa que dá um descontrole, tem que ter um grande equilíbrio emocional para tu não fazer bobagem. Aquilo aconteceu, é lamentável, não é no nível de jogo, não, aquilo está muito além do nível de jogo. Mas o Grêmio já se manifestou, o Roger também, estamos dando o assunto por encerrado desde aquele momento. Obrigado, presidente.